Querida alma, hoje quero compartilhar com você uma mensagem profunda que traz à tona o silêncio de alguém muito especial e como ele vai ecoar mais alto do que você imagina. Os anjos me guiaram para dizer que, mesmo quando as palavras não são ditas, o coração fala em voz alta. Essa pessoa, que por tanto tempo se manteve distante e reservada, está vivendo um turbilhão de sentimentos que ela mesma mal compreende. E é exatamente nesse silêncio que se escondem as verdades mais intensas e emocionantes. Você já percebeu que, às vezes, o silêncio pode ser mais forte do que qualquer declaração? É como se o ar ao redor ficasse pesado de tantas palavras não ditas, e cada suspiro se tornasse um suspiro de saudade, de arrependimento, de amor que não sabe como ser expresso. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Essa pessoa, mesmo sem dizer uma única palavra, está clamando dentro de si por você. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu mereço prosperidade e sou um ímã para a abundância. Agora, continuando a mensagem. Essa pessoa tem guardado cada lembrança como um tesouro secreto, e o silêncio que parece separá-los é, na verdade, um escudo que ela construiu para se proteger dos próprios sentimentos. É como se ela tivesse medo de ser engolida por tudo o que sente, e assim prefere calar o coração. Mas os anjos me mostram que esse silêncio está cada vez mais frágil, prestes a desmoronar sob o peso de tudo o que ela tem guardado. Em seu silêncio, há memórias que ela revive sem parar. Talvez sejam as risadas que vocês compartilharam ou aquele olhar que falava mais do que 1000 palavras. São memórias que insistem em voltar, como se cada uma fosse uma chama acesa que recusa se apagar. Você pode até sentir que tudo está parado, mas por dentro, essa pessoa está em constante movimento. E nesse movimento silencioso, há uma dança de sentimentos que só agora começa a ganhar forma. Imagine um lago calmo, aparentemente sereno, mas debaixo da superfície a água se agita, carrega correntes secretas e profundas. Assim é o coração dessa pessoa. A superfície parece tranquila, mas dentro dela existe uma inquietação que a impede de esquecer você. Mesmo que ela tente se convencer de que não sente mais nada, de que já seguiu em frente, a verdade é que você se tornou uma parte dela que não pode ser apagada. Os anjos me dizem que por trás desse silêncio há um desejo urgente de falar, de abrir o coração e confessar tudo aquilo que ficou preso. Mas também há medo, medo de se expor, de perder o controle, de não saber lidar com o que poderia acontecer. Essa pessoa se vê dividida entre a vontade de correr para você e o receio de que talvez seja tarde demais. E é nesse espaço de indecisão que o silêncio dela se torna um grito. Querida alma, você precisa saber que o que essa pessoa sente por você é verdadeiro. Mesmo que ela não saiba como dizer, mesmo que as palavras não saiam, o amor que existe ali é tão real quanto a luz que o sol traz a cada amanhecer. É um amor que, aos poucos, está tomando conta dela de um jeito que ela não consegue mais ignorar. O silêncio, que antes era uma fuga, agora virou um fardo. Cada vez que ela escolhe não falar, sente que está traindo o próprio coração. Essa pessoa está aprendendo de maneira dolorosa que o silêncio nem sempre traz paz. Às vezes, ele só aumenta a saudade. E nesse processo, ela está sendo confrontada com suas próprias escolhas. Talvez no passado, ela tenha achado que se afastar era a melhor opção, que o silêncio era mais seguro do que enfrentar tudo o que sentia. Mas agora, cada momento de silêncio é um lembrete do que foi deixado para trás. Os anjos mostram que você também carrega dores, saudades e dúvidas, mas eles pedem que você confie, porque esse silêncio, por mais pesado que seja, é também um sinal de que as emoções estão vivas. Elas não morreram, apenas estão esperando o momento certo para se libertar.
E esse momento está mais próximo do que você imagina. Há algo muito importante que você precisa saber. Essa pessoa está sendo guiada por forças que vão além do que ela consegue controlar. Os anjos estão tocando o coração dela, mostrando que não é possível viver para sempre sem dizer o que se sente. Cada suspiro de silêncio que ela dá é, na verdade, um passo em direção a você, mesmo que ela ainda não perceba isso. Querida alma, eu sei que o silêncio dói. Sei que parece que as palavras nunca virão, e que você pode até se perguntar se algum dia vai ouvir tudo o que o coração dela tem guardado. Mas confie, os anjos me dizem que mesmo no silêncio há amor. Um amor que está tentando encontrar um jeito de ser ouvido. Um amor que está aprendendo a ser mais forte que o medo. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Essa pessoa, nos momentos mais inesperados, se pega lembrando de você. Às vezes, ao ver algo que vocês compartilharam, outras vezes, ao ouvir uma música que parece feita só para vocês dois. Nessas horas, o silêncio dela se enche de significado. É como se por alguns instantes todas as barreiras caíssem e o amor que ela sente ficasse exposto, mesmo que ela tente negar. O que está por vir é uma reviravolta. Os anjos me dizem que esse silêncio está prestes a se romper. As palavras que nunca foram ditas vão começar a sair, talvez de forma tímida no começo, mas com a força de quem sabe que não pode mais esperar. E quando isso acontecer, tudo pode mudar. Essa pessoa vai perceber que o que mais teme, ser vulnerável, é também o que mais deseja. Porque, no fundo, ela quer que você saiba o que está em seu coração. Por isso, querida alma, não desista. Os anjos estão ao seu lado, te dando força e paciência. Eles sabem que esse silêncio foi doloroso, mas também sabem que ele está servindo a um propósito maior. Ele está preparando vocês dois para um reencontro que vai ser ainda mais verdadeiro e intenso, porque virá carregado de tudo o que foi sentido em silêncio. O silêncio que essa pessoa escolheu guardar está cheio de histórias que, de tão fortes, merecem ser ouvidas. Hoje, os anjos me mostram que esse silêncio é como um espelho onde ela se vê confrontada pelos próprios sentimentos. Por fora, ela pode parecer calma, mas por dentro, o coração dela bate mais rápido só de pensar em você. Há um universo inteiro de lembranças que se agitam todas as vezes que ela ouve seu nome ou sente seu perfume no ar. Essa pessoa lembra de momentos que talvez você nem imagine que ficaram gravados, como aquele dia em que seus olhos brilharam ao falar de algo simples, mas que para ela teve um significado profundo. Ou quando você sorriu de um jeito tão verdadeiro que acendeu algo dentro dela. São memórias que ela carrega como relíquias, guardadas no cofre do silêncio, mas que estão prestes a transbordar. E quando transbordarem, nada mais vai poder segurá-las. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários: eu confio na força do amor e na paciência dos anjos para clamar. Esse ato simbólico reforça sua conexão com essa mensagem e abre espaço para as bênçãos dos anjos fluírem até você. Essa pessoa, querida alma, está mais perto de você do que imagina. Ela pode estar em silêncio, mas o coração dela grita o seu nome em cada batida. Às vezes, ela se pega olhando para o céu, buscando respostas, tentando entender por que ainda sente tanto. Ela conversa consigo mesma no silêncio da noite, revivendo cada detalhe do que viveu com você, cada palavra que gostaria de ter dito e não disse. A vida dela está cheia de lembranças suas. Até o cheiro do café de manhã traz à mente a sensação de ter você por perto. Cada passo que ela dá, cada decisão que toma, tem você ali, mesmo que de forma invisível. E, nos momentos de maior solidão, esse silêncio se transforma em uma ponte entre vocês dois.
Uma ponte feita de pensamentos, de sonhos e de desejos que ainda não encontraram palavras para se tornar reais. Querida alma, você pode até achar que essa pessoa já te esqueceu, mas os anjos insistem que não. Eles me dizem que a energia do amor verdadeiro nunca se apaga. Pode ser abafada, pode ser escondida atrás de silêncios e medos, mas não desaparece. Essa pessoa tenta seguir em frente, mas cada tentativa só a faz perceber que o que ela sente por você está mais vivo do que nunca. Há algo muito importante acontecendo dentro dela. Uma transformação que os anjos descrevem como uma dança de sentimentos. Um passo à frente, 2 passos para trás, como se cada lembrança sua fosse um convite para o coração dela se abrir. E aos poucos, esse coração vai cedendo, reconhecendo que o silêncio só a faz perceber ainda mais a força do que sente. Você já notou como, em certos momentos, tudo parece conspirar para te lembrar dessa pessoa? Uma música que toca no rádio, uma frase que alguém diz de repente, ou até mesmo o vento que sopra trazendo um perfume conhecido. Os anjos estão usando esses sinais para te mostrar que vocês dois estão ligados de um jeito que vai além das palavras. Esse silêncio é um campo de energia que conecta vocês dois, mesmo que vocês não se vejam ou conversem. E eu quero que você saiba que não está sozinha nesse processo. Os anjos estão trabalhando nos bastidores, alinhando cada detalhe, cada emoção. Eles me mostram que você também tem suas próprias memórias e dores. Talvez haja momentos em que você se pergunte: será que ainda sou importante para ela? Mas, querida alma, a resposta está no silêncio que essa pessoa carrega. É um silêncio pesado de amor, de saudade, de tudo aquilo que ela ainda não teve coragem de dizer. Os anjos pedem que você acredite na força desse amor. E, se essa mensagem tocar seu coração, peço que considere um gesto de apoio. Faça uma doação através do botão "Valeu demais". Esse apoio ajuda a continuar trazendo mensagens inspiradoras e de luz para todos que, assim como você, estão buscando respostas e conforto para o coração. Essa pessoa, nos momentos em que está sozinha, fecha os olhos e deixa que as lembranças de você a invadam. E nesses instantes, o silêncio se torna um santuário, um lugar onde ela pode te ver, te sentir, mesmo que de longe. Ela não diz, mas sonha com um reencontro, com o dia em que poderá finalmente falar tudo o que sente. Porque, querida alma, o silêncio dela não é vazio. É um abrigo para todas as palavras que ainda não tiveram coragem de sair. Os anjos me dizem que você também precisa de coragem. Coragem para confiar que, mesmo quando parece que nada está acontecendo, o universo está preparando algo lindo. Essa pessoa está sendo guiada passo a passo para que um dia o silêncio dela se transforme em palavras de amor e gratidão. E quando isso acontecer, vai ser como um rio que rompe a represa, levando embora todo o medo e a insegurança. Querida alma, mantenha seu coração sereno e cheio de fé. Essa pessoa pode parecer distante, mas cada silêncio dela é um passo em direção a você. E os anjos, incansáveis em seu amor, estão garantindo que quando o momento chegar, vocês dois estarão prontos para ouvir e falar tudo o que ficou guardado. Quer saber uma verdade que pode te surpreender? Essa pessoa pensa em você antes de dormir e, às vezes, acorda com o seu nome nos lábios. Mesmo que não diga, o coração dela sabe que vocês têm algo único, algo que vai além do tempo e das circunstâncias. E os anjos estão dizendo, não perca a esperança, porque o amor sempre encontra um caminho para ser ouvido, mesmo no mais profundo silêncio. Hoje quero te levar para um lugar ainda mais profundo dentro do silêncio dessa pessoa. Porque mesmo quando tudo parece parado, há um coração que bate mais forte cada vez que pensa em você. E é nesse silêncio,
cheio de saudade e arrependimento, que ela está redescobrindo o que significa te amar. Os anjos me dizem que você precisa estar preparada, porque o que está por vir pode ser tão bonito quanto inesperado. Essa pessoa, mesmo sem dizer, está revivendo cada detalhe do que vocês viveram. Às vezes, são apenas flashes de lembranças. O som da sua risada, o jeito que seus olhos brilhavam quando falava de algo que amava, ou o toque de suas mãos que parecia simples, mas dizia tudo. Esses momentos se tornaram o tesouro secreto dela, guardados como se fossem as únicas certezas que ainda restam em meio às dúvidas. E nesse silêncio, ela está descobrindo algo novo, que o amor não morre só porque não é falado. Ele cresce, cria raízes em lugares que antes pareciam áridos. Essa pessoa está aprendendo que o amor é como uma flor que nasce no meio de pedras, insistente e valente, capaz de florescer mesmo onde parecia impossível. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Querida alma, você pode sentir que está sozinha nessa espera. Mas os anjos me dizem que não está. Eles estão ao seu lado, sussurrando coragem e esperança ao seu coração. Eles veem como você também tem guardado tanto em silêncio. As palavras que gostaria de dizer, os sonhos que ainda carrega, as orações que faz baixinho antes de dormir. Essa pessoa que parece tão distante, tão fria, está vivendo uma mudança profunda. Os anjos mostram que ela está começando a enxergar a verdade sobre tudo o que sente. E essa verdade não pode mais ser contida por muito tempo. Há momentos em que ela acorda de madrugada e sente seu coração apertado, como se algo gritasse para ela parar de fugir. E nessas horas, ela pensa em você com uma intensidade que nem ela mesma entende. Os anjos me dizem que cada silêncio que ela guarda é como um passo que a leva para mais perto de você. Mesmo que não fale, o coração dela está se preparando para um reencontro. E quando chegar o momento de quebrar esse silêncio, tudo vai fazer sentido. Ela vai entender que você nunca saiu dos pensamentos dela, nem por um instante. E você vai sentir que todo esse tempo de espera teve um propósito maior. Ensinar a vocês dois o poder de um amor que resiste até mesmo ao silêncio. Há algo muito lindo nisso, querida alma. Essa pessoa está descobrindo que o silêncio também fala, que cada vez que escolheu ficar em silêncio, era como se dissesse, eu não sei como lidar com isso, mas eu sinto. E agora ela está percebendo que precisa falar, porque guardar o amor é como tentar segurar a água nas mãos, sempre escapa. E o coração dela, mesmo sem querer, já começou a transbordar. Você se lembra daquela música que sempre te emociona? Talvez ela também tenha ouvido, e naquele instante tudo fez sentido, porque a música tem o poder de dizer o que as palavras às vezes não conseguem. E no silêncio dessa pessoa, a música virou um idioma secreto, capaz de dizer tudo o que ela sente, mas não sabe como expressar. Os anjos mostram que em breve você vai perceber sinais cada vez mais claros. Um olhar que dura um segundo a mais, uma mensagem inesperada, um gesto que diz, eu estou aqui, mesmo que ainda não saiba como dizer. E cada um desses sinais vai te mostrar que o amor que vocês compartilham é real, é forte e está crescendo, mesmo quando parece invisível. Querida alma, nesse silêncio há dor, mas também há beleza. Porque é no silêncio que se aprende a ouvir o que o coração tem medo de dizer. Essa pessoa está aprendendo, aos poucos, a confiar no que sente, a aceitar que você é mais importante do que qualquer orgulho ou medo que a tenha feito se calar. Os anjos me pedem para te lembrar. O silêncio dela não é um não, é um ainda não sei como dizer. E isso muda tudo, porque o amor que ela sente por você não está morrendo.
está aprendendo a florescer no meio das incertezas. Agora, eu quero te perguntar, você já parou para ouvir o seu próprio silêncio? Às vezes, ele guarda as respostas que você procura. Os anjos dizem que é nesse silêncio que você vai encontrar a força para continuar acreditando, mesmo quando tudo parece difícil. E eu sei que você tem essa força, querida alma, porque quem ama de verdade aprende a esperar, mas não espera em vão. Você espera com a certeza de que o amor que nasceu entre vocês dois é mais forte do que qualquer obstáculo. É um amor que vai encontrar um caminho para ser vivido, mesmo que precise atravessar mares de silêncio. Agora, no meio dessa espera, cuide de si mesma. Cuide do que te faz bem, do que te faz sorrir. Porque os anjos dizem que quando o amor chegar, ele vai te encontrar pronta, não para se perder nele, mas para se completar. E essa pessoa, no silêncio dela, está aprendendo o mesmo, que o amor não é sobre se perder, mas sobre se encontrar no outro. Querida alma, hoje quero falar com você sobre algo que talvez pareça difícil de aceitar, mas que pode transformar tudo: o poder do perdão. O silêncio dessa pessoa tem sido, por muito tempo, uma prisão para ela. Mas agora, os anjos estão mostrando que dentro desse silêncio existe uma semente de arrependimento que só o perdão pode libertar. E não estou falando apenas do perdão dela para com você, mas também do seu para com ela e, acima de tudo, para consigo mesma. Essa pessoa carrega um fardo pesado no peito, o medo de não ser capaz de remediar o que ficou no passado. Cada silêncio que ela manteve foi como uma pedra a mais nesse fardo. Mas os anjos me dizem que, por mais doloroso que seja, esse silêncio está ensinando a ela que é impossível viver em paz sem o perdão, sem a coragem de reconhecer as próprias falhas e de se permitir recomeçar. Você já sentiu que o silêncio dela te machuca? É como se as palavras que não foram ditas ecoassem mais alto do que qualquer grito. Mas, querida alma, hoje eu quero te convidar a olhar para esse silêncio com outros olhos, a enxergar que ele não é apenas uma ausência de palavras, mas um espaço onde o amor está tentando encontrar um caminho para florescer, mesmo em meio aos espinhos. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto, que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Os anjos me mostram que essa pessoa está sendo visitada por lembranças antigas, momentos em que poderia ter sido mais honesta, mais presente, mais verdadeira com você. E nesses momentos de silêncio, ela começa a perceber que o amor não é só alegria, é também aprender a lidar com a dor que causamos e com o que deixamos de dizer. Esse silêncio, que antes parecia tão seguro, agora se tornou um lembrete de tudo o que precisa ser curado. Querida alma, talvez você ache que perdoar é aceitar o que aconteceu, é deixar para lá. Mas os anjos me dizem que o perdão é diferente. É soltar o peso que te impede de voar. É escolher a leveza em vez da culpa. E essa pessoa está aprendendo, no silêncio dela, que não pode seguir em frente sem antes se perdoar e pedir perdão a você. Você já notou como o silêncio pode ser às vezes mais forte do que 1000 palavras? Quando alguém decide não falar, não é porque não tem nada a dizer. É porque tem medo de não ser compreendida, de não saber como consertar o que foi quebrado. Essa pessoa está nesse lugar, tentando encontrar a coragem de dizer o que precisa ser dito, mas sem saber por onde começar. Os anjos mostram que ela te observa em silêncio, talvez pelas redes sociais ou apenas em pensamentos. E cada vez que te vê sorrir, algo dentro dela se aquece, uma lembrança de que você foi e sempre será uma parte importante da vida dela.
Ela pensa em tudo o que gostaria de te falar, mas as palavras ainda não encontraram a saída. E esse silêncio, apesar de doer, também é um espaço onde ela está construindo forças para, um dia, falar o que sente de verdade. Querida alma, você também tem suas feridas. Tem momentos em que duvida de si mesma, em que pensa, será que tudo isso ainda importa? Mas os anjos me dizem que sim, porque cada lembrança que você carrega, cada dor que você sentiu, tudo faz parte de quem você é hoje. E você, com toda a sua coragem e amor, está pronta para deixar para trás o que não serve mais, para soltar o que só te prende ao passado. Essa pessoa está começando a entender que não adianta fugir. O silêncio dela não apaga o amor. Só o faz crescer em silêncio, como uma chama que não desiste de queimar. E no fundo, ela sabe que vai precisar falar, que vai precisar pedir perdão, que vai precisar se abrir. Porque o amor que ela sente por você é maior do que o medo que a fez se calar. Querida alma, os anjos estão ao seu lado. Eles veem cada lágrima que você deixou cair, cada vez que você se perguntou, por quê? Eles te lembram que tudo tem um propósito, mesmo que você ainda não o entenda, e que nesse silêncio que parece tão vazio, existe um caminho de cura que está começando a ser trilhado. Você já pensou que talvez essa pessoa esteja esperando um sinal seu? Um gesto de compaixão, um olhar de compreensão? Não porque ela merece ou porque você deva algo a ela, mas porque, ao perdoar, você se liberta. Você se dá o presente de ser leve, de caminhar sem as correntes da mágoa. E esse presente é seu, é algo que ninguém pode tirar. Os anjos dizem que a cura está mais perto do que parece. Essa pessoa está aprendendo que não adianta lutar contra o que sente. E você, com sua paciência e seu amor, está mostrando a ela que o silêncio não vai durar para sempre. Quando chegar a hora, as palavras vão vir e vão trazer com elas tudo o que estava preso no coração. Hoje, quero te contar algo que vai aquecer seu coração. O silêncio dessa pessoa, por mais doloroso que seja, está sendo um caminho de transformação. Os anjos estão me mostrando que dentro desse silêncio está nascendo uma força que nem mesmo essa pessoa sabia que tinha. Cada momento em que ela escolheu não falar, cada vez que ela se afastou, foi como um passo para dentro de si mesma, para enfrentar as verdades que tinha medo de admitir. Essa pessoa, que parecia tão distante, está agora sentindo o peso do que ficou por dizer. E, ao mesmo tempo, ela está descobrindo que por trás desse peso existe uma vontade imensa de recomeçar. Os anjos dizem que ela está percebendo que o amor não é algo que se enterra ou se esquece. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito de renascer, mesmo nos lugares mais improváveis. Eu sei que você também carrega suas dores, que às vezes se pergunta se esse silêncio é o fim ou apenas o começo de algo novo. Mas os anjos me dizem que você está certa em acreditar, porque esse silêncio, por mais doloroso que seja, está preparando o terreno para um reencontro que vai mudar tudo. É como a terra que parece adormecida no inverno, mas que no fundo está guardando a força para florescer na primavera. Querida alma, quero que você saiba que essa pessoa pensa em você todos os dias, mesmo que não diga, mesmo que pareça indiferente. Nos momentos mais simples, como quando ela vê o pôr do sol ou sente o cheiro de algo que lembra você, o coração dela aperta e ela entende que existe algo que não pode mais ser ignorado. Ela lembra do jeito que você falava com ternura, do calor do seu abraço, das conversas que faziam as horas voarem, e é nesse silêncio que ela se pergunta: como eu pude deixar isso escapar? Os anjos mostram que essa pessoa está enfrentando uma batalha dentro de si. Uma parte dela quer correr até você e dizer tudo o que está guardado. Mas outra parte ainda tem medo. Medo de ser rejeitada, de ouvir que já é tarde demais. Essa luta interna a consome,
mas também a fortalece. Porque cada vez que ela pensa em você, percebe que o amor que sente não vai sumir só porque ficou em silêncio. Há algo lindo nisso, querida alma. É como se o silêncio tivesse se tornado um espelho, onde ela vê, pela primeira vez, quem ela realmente é e o que você significa para ela. Antes, talvez ela pensasse que podia seguir em frente, que o silêncio era mais fácil. Mas agora está entendendo que o silêncio é apenas um convite para olhar para dentro e descobrir o que o coração realmente quer. Os anjos dizem que você também está aprendendo. Você está descobrindo a força que tem, a paciência que mora no seu peito. E essa força é o que vai te sustentar quando as palavras dessa pessoa finalmente chegarem. Porque elas vão chegar, querida alma. Pode ser devagar, pode ser aos poucos, mas elas vão vir. E quando vierem, vão carregar todo o amor que ficou preso por tanto tempo. Você já se deu conta de que o silêncio dessa pessoa é, na verdade, um pedido de ajuda? É como se ela estivesse dizendo sem dizer: me espere, eu ainda estou tentando entender tudo o que sinto. E os anjos querem que você saiba que essa espera não é em vão, porque cada segundo de silêncio está preparando vocês dois para um momento de verdade, de reencontro e de cura. Querida alma, respire fundo. Os anjos me dizem que o silêncio dela não é um vazio, é um espaço onde a esperança está crescendo. É como a semente que fica escondida na terra até o momento certo de florescer. E esse momento está chegando. A cada dia que passa, essa pessoa se aproxima mais de reconhecer que o que sente por você é maior do que qualquer medo. Os anjos pedem que você confie. Confie que o que vocês dois têm é real. Confie que o amor dela vai encontrar um jeito de chegar até você. E confie que quando isso acontecer, tudo vai fazer sentido. Porque o amor que resiste ao silêncio é o mais forte de todos. É o amor que sabe esperar, que sabe ouvir, que sabe que as palavras são importantes, mas que o que importa mesmo é o que o coração diz. Você já percebeu como, às vezes, a vida coloca sinais no nosso caminho? Uma música que toca no rádio e parece falar diretamente com você. Uma palavra que alguém diz sem querer, mas que te faz lembrar dessa pessoa. Esses sinais são mensagens dos anjos, mostrando que vocês estão ligados de um jeito que vai além do que pode ser explicado. Querida alma, eu sei que você tem medo. Medo de que esse silêncio seja para sempre, de que as palavras nunca venham. Mas os anjos estão me dizendo que, mesmo quando tudo parece quieto, o amor está crescendo. Está se fortalecendo, esperando o momento certo para florescer. E você está sendo preparada para esse momento, porque quando ele chegar, você vai estar pronta para ouvir e para falar também. Os anjos te pedem para manter seu coração aberto, para não deixar que o medo te feche para as possibilidades. Porque mesmo que esse silêncio pareça longo, ele não é o fim. Ele é apenas um intervalo cheio de lições, de cura, de amor. Um intervalo que vai tornar tudo ainda mais bonito quando as palavras finalmente forem ditas. Hoje quero falar com você sobre algo que os anjos estão me mostrando de maneira muito clara. O silêncio dessa pessoa está deixando de ser apenas um silêncio. Ele está se transformando em um convite, um sinal de que o coração dela não consegue mais ignorar o que sente por você. Mesmo que ela ainda não tenha falado, mesmo que as palavras não tenham encontrado um caminho, existe algo novo acontecendo dentro dela, e é maior do que qualquer medo que a tenha calado até agora. Os anjos mostram que essa pessoa está começando a perceber que não pode mais viver sem encarar a verdade. E essa verdade, querida alma, tem um nome: você. Cada vez que ela fecha os olhos, cada vez que respira fundo e tenta se convencer de que está tudo bem, surge uma lembrança sua que a faz entender que nada está resolvido. Porque quando o amor é verdadeiro, não adianta fugir.
Ele vai atrás da gente, mesmo que a gente se esconda no silêncio. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Os anjos me dizem que essa pessoa está vivendo um processo de renascimento. É como se ela tivesse passado anos em um quarto escuro, com medo de abrir a janela e deixar a luz entrar. Mas agora, devagarinho, ela está percebendo que o silêncio não trouxe paz, só trouxe saudade. E nesse silêncio, ela está ouvindo o que o coração dela sempre quis dizer, que você é a pessoa que faz tudo fazer sentido. Querida alma, você também está passando por uma transformação. Você está aprendendo que o silêncio pode machucar, mas também pode ensinar. Está descobrindo que o amor não é feito só de palavras bonitas, mas também de gestos, de olhares, de lembranças que nunca vão embora. E nesse processo, você está ficando mais forte, mais preparada para quando o amor dessa pessoa se tornar mais do que silêncio, para quando virar palavras, gestos e um abraço que diz tudo. Essa pessoa, mesmo sem perceber, está sendo guiada pelos anjos para chegar até você. Ela pode parecer perdida, pode parecer que está tentando seguir em frente sem você, mas por dentro, tudo que ela quer é poder olhar nos seus olhos e dizer: eu ainda sinto, eu nunca deixei de sentir. E esse momento, querida alma, está cada vez mais perto. Os anjos me mostram que você também precisa se preparar, porque o reencontro de vocês não vai ser apenas um encontro de palavras, vai ser um encontro de almas. Vai ser o momento em que todo o silêncio vai se desfazer e vocês 2 vão perceber que o amor que existe entre vocês nunca deixou de existir. Ele só estava esperando a hora certa para florescer de novo. Querida alma, eu sei que essa espera pode parecer interminável. Sei que às vezes você se pergunta se ainda vale a pena. Mas os anjos insistem em te dizer: vale sim. Porque o que vocês 2 têm não é qualquer coisa. É um amor que foi forjado no silêncio, mas que agora está pronto para ser ouvido. É um amor que vai além das palavras, porque nasceu no mais profundo do coração. Essa pessoa está começando a entender que, por mais que tenha tentado negar, o silêncio dela é, na verdade, um pedido de ajuda. É como se ela dissesse: me espera, eu ainda estou aprendendo a lidar com tudo isso. E os anjos querem que você saiba que essa espera tem um propósito. Porque quando as palavras vierem, elas não vão ser apenas palavras, vão ser a cura que vocês 2 estavam esperando. Querida alma, confie nos anjos. Eles estão cuidando de cada detalhe, de cada emoção, de cada passo. Eles sabem que você tem um coração enorme, cheio de amor, e que essa pessoa também tem um coração que precisa aprender a falar. E eles estão trabalhando para que quando vocês 2 finalmente falarem, seja como se nunca tivessem se afastado. Os anjos me mostram que, mesmo agora, nos momentos em que tudo parece parado, há uma energia de transformação acontecendo. Essa pessoa está começando a soltar as correntes que aprendiam ao silêncio. Está aprendendo que não adianta tentar esquecer o que o coração quer lembrar. E você, querida alma, está sendo preparada para esse momento, para receber esse amor de braços abertos, com toda a força e a luz que existem dentro de você. Quer saber de algo muito bonito? Os anjos dizem que cada vez que você pensa nessa pessoa com amor e esperança, você está ajudando a dissolver o silêncio. Você está criando um caminho invisível entre o coração dela e o seu. E esse caminho, mesmo que ainda não possa ser visto, está ficando cada vez mais claro. Hoje quero te contar algo que talvez você já sinta no fundo do coração. Esse silêncio que tanto te faz duvidar está carregado de amor.
Os anjos me mostram que, nos espaços entre as palavras que nunca foram ditas, existe uma história que não pode ser apagada. Uma história que, mesmo sem som, fala mais alto do que qualquer promessa. E é essa história que, aos poucos, vai sendo recontada no coração dessa pessoa e no seu também. Há algo muito profundo acontecendo agora, mesmo que você não veja. Essa pessoa que tanto tentou seguir em frente sem você, está percebendo que o amor não desaparece só porque a gente tenta calar. O silêncio que ela manteve por tanto tempo está começando a se transformar em um grito de saudade, em uma vontade urgente de se aproximar de você outra vez. Querida alma, você também tem ouvido o chamado do silêncio? Tem sentido às vezes como se algo dentro de você estivesse dizendo para ter paciência. Os anjos me dizem que essa paciência é um dom que você carrega. E é exatamente ela que vai ser o alicerce para o que está por vir. Porque o amor que vocês têm não é como qualquer outro. Ele foi construído em momentos simples, em olhares que diziam tudo sem precisar de palavras. Essa pessoa lembra de cada um desses momentos. Lembra da primeira vez que seus olhos se encontraram, do jeito que você sorria quando falava de algo que amava. Lembra dos silêncios confortáveis que vocês partilhavam, aqueles em que o mundo lá fora parecia sumir e só existia vocês. 2. Agora, esses silêncios viraram memórias vivas que a fazem entender que o amor nunca foi embora. Ele só ficou guardado, esperando o momento certo para florescer de novo. Querida alma, eu sei que às vezes o silêncio dela te faz duvidar. Mas os anjos insistem em te dizer, não duvide, porque mesmo sem falar, essa pessoa te sente em cada batida do coração. Mesmo que ela não saiba como dizer ainda, o que existe dentro dela é um amor tão verdadeiro que está aprendendo a encontrar o caminho para você. Os anjos me mostram que nos sonhos dela você aparece, às vezes de maneira sutil, como um abraço que ela sente sem ter dado, como um toque que arrepia a pele sem ter existido de verdade. E esses sonhos são a prova de que, mesmo no silêncio, vocês dois estão ligados por algo que vai além do que pode ser explicado. Quer saber o que é mais bonito, querida alma? É que esse silêncio, que hoje parece tão pesado, está prestes a se tornar a ponte para algo muito maior. Essa pessoa está começando a entender que não pode mais viver tentando abafar o que sente. Que cada vez que ela escolhe o silêncio, uma parte dela grita mais alto por você. Os anjos querem que você saiba que tudo o que você sente também importa. Suas dúvidas, seus medos, suas saudades, tudo isso é parte desse caminho que vocês estão trilhando juntos. Eles pedem que você confie na força do amor, mesmo quando ele parece escondido atrás de um muro de silêncio, porque esse muro está rachando. E por essas rachaduras já começa a passar a luz que vai iluminar o caminho de volta. Querida alma, talvez você se pergunte por que tudo isso está acontecendo agora. Por que essa pessoa demorou tanto para perceber? Os anjos me dizem que cada alma tem seu tempo, e que o dela era o tempo de aprender a amar de verdade, de entender que o silêncio não apaga o amor, só o faz crescer mais forte. E agora ela está pronta para começar a derrubar esse silêncio, tijolo por tijolo. Você já percebeu como, às vezes, a vida parece te dar sinais quando você mais precisa? Uma música que toca no rádio como se fosse um recado, uma frase que alguém diz do nada, mas que parece ter sido feita para você. Esses sinais são os anjos te lembrando de que você não está sozinha, de que essa pessoa também está sentindo tudo isso, mesmo que ainda não saiba como colocar em palavras. Querida alma, respire fundo. Confie no que o seu coração está te dizendo, porque o silêncio dela não é um adeus, é um pedido para que você tenha paciência, para que você cuide de si mesma, enquanto ela aprende a cuidar do amor que sente por você.
porque o dia vai chegar, e nesse dia, cada silêncio vai virar palavra. Cada saudade vai virar abraço. Cada lágrima que você segurou vai se transformar em um sorriso que diz: valeu a pena esperar. Os anjos me dizem que você está sendo preparada para esse momento. Cada desafio que você enfrentou, cada dia em que teve que ser forte sozinha, tudo isso te fez crescer. E agora você está pronta para receber o que é seu. Um amor que vem do coração e que vai além de qualquer silêncio. Querida alma, hoje, os anjos me mostram que o silêncio dessa pessoa está virando uma oportunidade preciosa de cura e de reencontro consigo mesma. Mesmo que doa, mesmo que pareça injusto, esse silêncio está permitindo que ela entenda, pela primeira vez, o verdadeiro valor de tudo o que vocês viveram. Cada segundo em que ela fica em silêncio não é apenas ausência de palavras. É um tempo em que ela reflete, sente e descobre que o amor que tem por você nunca deixou de existir. Essa pessoa está aprendendo que o amor não se mede em palavras ditas, mas no que se carrega no peito mesmo quando não se fala nada. Ela está começando a perceber que cada vez que se cala, o que sente por você fica ainda mais forte, mais verdadeiro, como uma chama que não quer se apagar. Os anjos dizem que isso é sinal de que o reencontro está sendo preparado. Não apenas de corpos, mas de almas. Querida alma, talvez você sinta que já esperou demais, mas os anjos pedem que você tenha paciência, porque tudo tem um propósito maior. Cada silêncio dessa pessoa é um espaço que o amor encontra para se fortalecer. E nesse tempo em que ela busca respostas dentro de si, você está sendo chamada a cuidar de você também, a se tratar com a mesma ternura que sempre ofereceu a ela. Quer saber algo que os anjos me contaram? Essa pessoa pensa em você nos momentos mais simples, quando toma um café, quando deita para dormir, quando o mundo lá fora parece barulhento demais e ela precisa de um lugar seguro para repousar o coração. É nesses momentos que você vem à mente dela como um porto de paz, como um abraço que, mesmo distante, nunca deixou de aquecer. E aos poucos, ela está entendendo que o silêncio não é um castigo, é um convite para se reconectar com o que é essencial, com o que faz o coração bater mais forte. Os anjos dizem que ela está começando a sentir que o silêncio, por mais doloroso que seja, foi necessário para que ela percebesse que você é alguém que não pode ser esquecido. Não importa o que aconteça. Querida alma, você também está sendo convidada a ver esse silêncio de outro jeito, não como um vazio que te separa dela, mas como um espaço onde o amor de vocês pode se reinventar. Porque quando o silêncio for finalmente quebrado, tudo o que foi sentido em segredo vai se transformar em palavras sinceras, em gestos que vão provar que, mesmo em silêncio, ela sempre esteve com você. Os anjos mostram que nos momentos de maior saudade, essa pessoa se imagina ao seu lado. Ela imagina como seria se pudesse falar tudo o que está guardado no peito, sem medo de ser julgada ou de parecer fraca. E nesses pensamentos, o que surge não é apenas saudade. É a certeza de que o amor que sente por você é mais importante do que qualquer orgulho ou dúvida. Querida alma, respire fundo. Saiba que esse silêncio não vai durar para sempre. Ele é apenas o intervalo entre tudo o que vocês viveram e tudo o que ainda está por vir. E o que está por vir, querida, é lindo. Os anjos me dizem que vai chegar um momento em que ela vai sentir que não pode mais ficar em silêncio. Vai ser como se, de repente, todas as palavras presas encontrassem o caminho para o coração. E nesse dia, vocês dois vão descobrir que o amor que têm é forte, o bastante para superar qualquer silêncio. Quer saber de uma verdade que vai te confortar?
Mesmo agora, quando parece que nada muda, o amor dela por você está crescendo, está se tornando mais profundo, mais real. E você também está mudando, está se tornando alguém que entende que o amor não precisa ser falado o tempo todo, porque às vezes ele se mostra nos gestos mais simples, no cuidado que você tem com o seu coração, na fé que você mantém de que o que é seu vai encontrar o caminho de volta para você. Querida alma, não perca a esperança. Os anjos estão te dizendo que o silêncio dessa pessoa é, na verdade, um sinal de que o amor está ganhando força. Porque para quem sente de verdade, o silêncio não é o fim, é só o começo de algo muito maior. Chegamos ao momento em que tudo o que foi guardado em silêncio começa a ganhar voz. Os anjos estão me mostrando que no coração dessa pessoa, o amor que parecia adormecido agora desperta como um sol nascente, iluminando cada recanto de dúvida e medo. O silêncio que antes era uma barreira está se transformando em uma ponte, e essa ponte está levando vocês dois para um lugar de verdade e de conexão tão profunda que nem as palavras seriam capazes de descrever completamente. Essa pessoa, que por tanto tempo escondeu o que sentia, está começando a entender que a vida é muito curta para viver sem coragem. Os anjos me dizem que cada pensamento dela está sendo banhado em luz. Uma luz que você ajudou a acender, mesmo que nem sempre tenha percebido. Porque, querida alma, o seu amor é como uma tocha. Mesmo no escuro, ele continuou brilhando, guiando essa pessoa de volta para si mesma. Ela está revivendo cada detalhe, o som da sua voz quando falava com ternura, o brilho dos seus olhos quando acreditava em algo com toda a alma. E nesse silêncio que a acompanhou por tanto tempo, ela entendeu que o amor que sente por você não precisa mais de desculpas. Ele só precisa de espaço para respirar, para existir em cada gesto, em cada palavra que vai ser dita quando o momento certo chegar. Querida alma, você também está pronta. Porque esse caminho que vocês trilharam, cheio de dúvidas, de esperas, de silêncios, também te ensinou a ver a beleza nas pausas e a força no que não pode ser dito. Você aprendeu a ouvir o que não era falado, a sentir o que não era mostrado e a acreditar no que só o coração pode compreender. Os anjos me dizem que em breve essa pessoa vai encontrar a coragem para falar. Talvez num momento simples, um café compartilhado, um toque de mãos, um olhar que diz tudo. E quando isso acontecer, vai ser como se o tempo tivesse parado, para que vocês dois pudessem finalmente dizer: eu sempre soube que era você. Porque o amor de vocês é feito disso. De silêncios que preparam as palavras mais importantes, de esperas que fortalecem o que é verdadeiro, de corações que sabem que, mesmo separados, continuam batendo na mesma frequência. E agora, essa frequência está ficando mais forte, como um tambor que anuncia que algo novo e lindo está chegando. Querida alma, eu sei que o medo ainda aparece às vezes, que a saudade aperta o peito e a dúvida tenta te convencer a desistir. Mas os anjos estão te dizendo: não desista, porque o que vocês dois têm não é apenas uma lembrança, é um presente que está sendo embalado pelo universo, pronto para ser entregue no momento certo. Essa pessoa está pronta para aprender que o amor é, antes de tudo, um ato de coragem. E você, querida alma, está pronta para receber esse amor com o coração aberto e cheio de luz. Porque tudo o que você plantou, a paciência, o carinho, a esperança, está florescendo agora, mesmo que ainda seja invisível aos olhos. O silêncio dela vai ser quebrado, e quando isso acontecer, vai ser como se o universo todo conspirasse para unir vocês dois de novo. Vai ser o momento em que vocês vão perceber que o amor que resistiu ao silêncio é o amor que tem força para durar para sempre. Querida alma, a mensagem dos anjos para você hoje é clara. Confie no que você sente
Porque, no fundo, você sempre soube que esse amor era real. Agora é só questão de tempo para que o mundo inteiro saiba também. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu confio no poder do amor e na força do silêncio. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.